Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Eduardo, professor de Biologia aqui do curso Aprenda Bem. Estamos aí para realizar a correção da prova da UFPR, da Universidade Federal do Paraná, de 2022. Tá? Faremos então a resolução das 6 questões, apontando aí os erros, os conceitos exigidos, e aí a forma mais adequada para a resolução de cada questão. Vamos lá? Então estamos aí na primeira questão, a questão de genética, né? Uma temática muito frequente na história das provas da UFPR. É uma questão que tratava aí basicamente de padrões de herança. Na espécie A, linhagens puras de plantas com flores brancas cruzadas com plantas de flores vermelhas produziram apenas plantas com flores vermelhas. Esse dado, então, produziu apenas plantas com flores vermelhas, já nos mostra que nós temos uma herança com dominância. Tudo bem? Essas plantas com flores vermelhas cruzadas entre si produziram 3/4 de plantas com flores vermelhas e 1/4 de plantas com flores brancas. Então, esses dados aí são dados semelhantes aí aos já conhecidos realizados pelo Mendel, no que a gente conhece, estuda como primeira lei de Mendel, né? Ele cruzou as ervilhas amarelas com as verdes, e somente ervilhas amarelas apareceram na primeira geração, né? Aí ele cruzou as ervilhas amarelas e teve a proporção na geração F2 de 3/1. Né? Então essa historinha que eu te contei rapidamente aqui é basicamente uma repetição do que ele mostrou para a gente na espécie A. Seguindo aqui, na espécie B, linhagens puras de plantas com flores brancas foram cruzadas com flores vermelhas e apareceram plantas com a cor rosa. Então, isso aqui é um fenótipo intermediário que não existia nos pais, né? Então, nós temos um fenótipo novo aqui. E a ausência de dominância das cores vermelha e branca mostra que se trata de um caso de ausência de dominância. Tudo bem? Então aí ele está mostrando para a gente o seguinte, né? Considerando o padrão de herança e as interações alérgicas dos genes, assinale a alternativa correta. Então vamos ver aqui, ó. Cruzando flores de cor vermelha com cores brancas, somente as vermelhas. Então nós já entendemos que as vermelhas são dominantes. Eu vou usar letras maiúsculas para ela, né? Eu vou colocar aqui, ó. Então, espécie 1. Então, azão, cruzamos com flores brancas, que então são identificadas aqui como as características recessivas, né? Azinho. Essa foi a primeira geração de pais. Aqui é a primeira geração de filhos. Todo mundo nasceu com a cor vermelha, então essas plantas vermelhas eram heterozigóticas. Aí você cruzou essas vermelhas entre si e você chegou na segunda geração de filhos. Esta proporção, né? Para cada 3 plantas vermelhas, uma planta branca. Então, esse aqui é um caso de herança com dominância, ok? Aí, eu mostrando o caso 2, lembre que pelo fato de que você cruzou 2 linhagens puras e você teve um fenótipo novo, que não se repetiu em nenhum dos pais envolvidos, nós temos provavelmente um caso aqui de ausência de dominância. Se nós não temos dominância, então a gente não vai colocar azão e azinho. Vamos colocar as iniciais das cores das flores, né? Vou chamar de vezão para vermelho, bezão para branco. Se você fizer esse cruzamento entre os parentais, na primeira geração de filhos, você terá todos os indivíduos com o genótipo vezão, que identifica o padrão rosa, ok? Aí o que foi realizado? Né? Um endocruzamento desta geração, obtendo então numa segunda geração de filhos 25% de plantas vermelhas, 50% de flores rosas e 25% de flores brancas, o mesmo que a proporção 1/2/1, né? Caracterizando aí a ausência de dominância. Então, ao analisar as alternativas, nós chegamos, portanto, aí à letra D, né? O alelo de flores vermelhas é dominante e o alelo da espécie 2 lá apresenta dominância incompleta, né? Porque a gente chegou nas proporções que ele mostrou pra gente aqui, né? Um quarto, meio e 1/4, né? Então,
1:2:1. Tudo bem? Essa é uma questão de genética que a gente considera aí de um nível fácil, no máximo mediano, e que envolvia aí conceitos relacionados às variações da primeira lei de Miller. Tudo bem? Vamos para a próxima? Essa aqui, então, a gente já resolveu. Vamos para a questão de número 6. A questão de número 6 aí exigia, basicamente, conhecimentos, digamos, superficiais, um conhecimento geral, aí basicamente do grupo dos vertebrados, em especial do filo Chordata e da classe Mammalia, ok? Então ele pede aí características, uma questão típica da federal, né, conteudista, enunciados curtos, diretos, sem contexto algum, sem nenhum tipo de problema para você resolver. E quer que você encontre a alternativa e mostre as características típicas e exclusivas, no caso ele usou o termo exclusivo da classe Mammalia. Então lá vai, né? Na letra A, o que a gente tem que compromete a nossa alternativa? O córium. Então, se você olhar aqui, o córium é um anexo embrionário encontrado aí, por exemplo, nas aves e nos répteis, ok? Nos indivíduos que colocam ovos aí. Dentes diferenciados podem ser encontrados também em alguns peixes, em alguns répteis. Então, aqui a gente também teve problema na letra A. Na letra B, coração com 4 cavidades é uma característica que você já encontra nas aves, né? Cavidades completamente separadas. E o alantoide, então aqui, né? O alantoide também, cara, é um anexo embrionário bem importante para os animais que colocam ovos com casca, né? Então, de novo, temos problemas. A letra C repetiu alantoide e dentes diferenciados. A D repetiu córium e dentes diferenciados. Então, por eliminação, chegamos às 3 características. Diafragma, que é o músculo que auxilia no processo de respiração pulmonar. A placenta, que é o anexo embrionário mais importante aí que os mamíferos possuem, principalmente os que, no caso, são placentários. Aí. E a presença de pelos, que é uma característica fenotípica aí conhecida, né? Então chegamos à letra E, né? Uma questão também, considere uma questão de nível fácil, no máximo uma questão mediana, e tenho certeza aí que vocês tenham conseguido realizar a questão, e aqueles que estão vendo, né, esta gravação e não fizeram a prova, apenas estão vendo a correção, saiba que essa é uma questão aí que você poderia resolver com uma certa tranquilidade. Caso você tenha encontrado algum tipo de problema, ficar esperto, então, com características que definem os grupos, não apenas os mamíferos, né? Mas você poderia pensar nos répteis, nas aves, nos peixes, enfim. E nos outros fios que não o Chordata, né? Os fios de animais invertebrados. É uma dica, né? Para quem vai ter que estudar aí para o novo processo seletivo, você possa estudar aí a zoologia de forma comparada, né? Pegando características típicas e exclusivas de cada fio. Ok? Vamos para a próxima questão? Questão número 7, uma questão de microbiologia e importância da microbiologia. Essa é uma questão mais chatinha, tá? Essa é uma questão que alguns alunos aí relataram um certo tipo de dificuldade. Então, microbiologia do solo é o estudo de organismos vivos, de suas funções e de como eles afetam as propriedades do solo. No solo é possível encontrar grupos de bactérias, fungos, algas, vírus, protozoários que formam microbiota. A respeito do assunto, assinale as seguintes afirmativas. Então, nessa questão, nós temos 2 alternativas, que elas são falsas, né? Os itens 3 e 4. Então, vamos direto a estes itens, né? Qual é o problema do item 3? A microbiota do solo promove a redução da capacidade de absorção da água do solo, melhorando sua estrutura. Concorda que ficou estranho? Você reduz a quantidade de água absorvida e melhora a estrutura do solo? A estrutura do solo, para ela ter uma boa característica, uma boa estrutura, como é o termo que ele usa na questão, você precisa ter certa quantidade de água. Então, se você diz que você está reduzindo a capacidade de absorção de água, se torna antagônico, né? O oposto de você melhorar a sua estrutura. Então, é uma alternativa controversa. Então, item 3, nós conseguimos falseá-la por essa redução na capacidade de absorção, melhorando sua estrutura.
são características que se tornaram aqui distintas, né, e que inviabilizam o item 3 como uma alternativa verdadeira. E o item 4, os micro-organismos do solo diminuem a capacidade de tampão. A capacidade de tampão se refere ao controle de pH do solo, né, favorecendo os plantios agrícolas. Na verdade, de novo, se você diminui a capacidade tampão do solo, você possibilita que o solo tenha drásticas oscilações nos valores de pH. Drásticas oscilações nos valores de pH não favorece o plantio agrícola, ao contrário, né? Dificultam, tornam o solo um ambiente mais hostil. Portanto, itens 3 e 4 são os itens falsos, os itens 1 e 2 são os verdadeiros, né? Os micro-organismos atuam na ciclagem de nutrientes, principalmente quando nós falamos de fungos e bactérias. E o item 2 fala sobre a fixação biológica de nitrogênio, né? Por exemplo, nós temos bactérias do gênero Rhizobium, né, que se associam às raízes de plantas leguminosas e otimizam o processo aí de fixação de nitrogênio. Então, um caso bastante conhecido. Então, essa é uma questão aí onde foi trabalhada a microbiologia, não é das temáticas mais frequentes na prova da Federal, e no ano de 2022, portanto, estava aí presente. Próxima questão, questão número 08, uma questão de ecologia. E entre as várias áreas da ecologia, a área usada nessa questão é a primeira área, costumeiramente, aí, para os professores de biologia, quando a gente começa a trabalhar os conceitos fundamentais. A Federal já fez esse tipo de cobrança há alguns anos, há uns 5, 6 anos, uma questão mais longa, que falava sobre os níveis de organização da vida, que entre estes níveis de organização da vida ocorriam saltos em complexidade. Então, ela já cobrou essa área há pouco tempo atrás, ok? E aqui, em especial, ela está cobrando basicamente um dos níveis de organização da vida, que é o nível de população biológica. Vamos recordar rapidamente, né? Quais eram os níveis de organização biológica? O organismo. Se você tem vários organismos da mesma espécie, eles constituem uma população biológica, desde que esses indivíduos compartilhem a mesma área geográfica. Se você tem várias populações de espécies diferentes, isso constitui uma comunidade biológica. Agora, se você tem vários indivíduos de várias espécies que estão interagindo em determinado local, em determinado hábitat, em determinada região, aí você teria o nível de ecossistema e o conjunto dos ecossistemas do planeta Terra. Claro que eu estou fazendo uma análise muito rápida, né, muito geral, formaria aí a biosfera, certo? Então, esses seriam os principais níveis de organização ecológica. E ele se prendeu muito fortemente aqui para população, né? Então, ele se prendeu em população biológica. A letra A é correta, né? Uma população é formada por vários espécimes. Qual é o conceito de espécime? Espécime é um indivíduo. São vários indivíduos da mesma espécie que estão numa mesma área geográfica. Esse é o conceito bem difundido nas obras de ensino médio, no que tange a ecologia. A letra B diz assim, né? Populações biológicas são grupos de espécies semelhantes. Não, são grupos de espécimes da mesma espécie. Não são espécies semelhantes, né? Então, esse espécies semelhantes deu uma quebrada na nossa alternativa aqui, tá? Uma população biológica é formada por diferentes espécies. Não, isso aqui é o conceito de comunidade, né? Comunidade é formada por diferentes espécies. Letra D, uma espécie é um tipo de espécie. Não, um espécime é um organismo. Então, uma espécie é um tipo de espécie? Não, é um organismo. E aqui, de novo, espécimes são grupos de espécies. Não, espécimes são organismos de uma mesma espécie, ou de uma determinada espécie. Tudo bem? Questão número 9. Essa é a questão que eu achei a mais interessante desta versão
da prova da Federal de 2022. Eu gostei muito dessa questão. Achei ela, não porque ela é mais difícil que as demais, nem considero ela tão mais difícil assim, mas é uma questão legal aí que envolve conceitos de citologia, uma área das mais frequentes nas provas da Federal, ao lado de ecologia e fisiologia humana, que não esteve presente nesta edição. Então vamos analisar a questão 9, né? No que diz respeito aos mecanismos de transporte transmembranar. Letra A. No epitélio intestinal dos animais, as especializações da membrana chamadas microvelocidades reduzem. Aqui está o problema. Não, as microvelocidades aumentam a área de absorção. Ok? Letra B. Na difusão simples, a passagem de substâncias através da membrana ocorre a favor do gradiente de concentração com gasto de ATP. Esse com gasto não. É com gasto não. É sem gasto de energia. A difusão simples, ela ocorre a partir da passagem de soluto pela membrana a favor do gradiente de concentração sem gasto de energia. A letra C, nos neurônios, o potencial de repouso da membrana é mantido pela difusão facilitada, chamada bomba de sódio e potássio. Cara, a bomba de sódio e potássio realiza transporte ativo, né? Ela transporta íons contra o gradiente de concentração. Então, isso faz com que esse transporte gaste energia, né? E a difusão facilitada não gasta. É um tipo de transporte passivo. Ok? A letra E, então, a última alternativa incorreta aí, o transporte ativo é caracterizado pela passagem de substâncias a favor do gradiente de concentração. Não, contra. O transporte ativo transporta solutos e íons contra o seu fluxo de passagem, contra o gradiente de concentração. E a D de dado, né, tem uma relação um pouquinho próxima à botânica, a letra D, né? Não sei se vocês recordam, mas a raiz tem diferentes regiões, né? Nós temos uma região de crescimento, né, a zona lisa, nós temos uma região de fixação, que é a zona de ramificação, e nós temos uma região de absorção, que é onde você encontra pelos radiculares, anexos da epiderme. Então, o que acontece é que essa região ela deve ser mais concentrada em solutos que o solo, né? Porque a água, dessa forma, entra na raiz espontaneamente por osmose. Né? Então, esse conceito, esse conhecimento é trabalhado na fisiologia vegetal. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho o trecho de uma raiz, aqui eu tenho a zona pilífera. O que deve acontecer? Essa região deve estar mais concentrada em sais que o ambiente, e desta forma, a água, que é o solvente, ela se movimenta do meio menos concentrado para o mais concentrado. O nome desse transporte é osmose. Ok? Essa é uma questão aí que eu gostei bastante dela, achei aí ela interessante no viés aí das eventualidades, aí das especificidades da citologia e do transporte de membrana em especial. Vamos aí para a questão de número 10. Em relação ao processo de fotossíntese nas plantas, é correto afirmar. Então, estamos na nossa última questão. Uma questão que cobrou aí fotossíntese. E quando fala de fotossíntese, a gente pensa, metabolismo energético, né? Etapa clara, escura, gasto de ATP, formação de glicose, nada disso. Essa é uma questão que falou de fotossíntese para mergulhar um pouquinho na botânica ali até, né? Conhecimentos gerais dos grupos vegetais, e ficou bem de forma superficial na área de metabolismo energético propriamente dito. Letra A, somente gimnospermas e angiospermas são capazes de realizar fotossíntese. Não, né? Qualquer planta tem maquinaria enzimática para processar aí a fotossíntese, né? Então, briófitas e pteridófitas também realizam, né? B de bola, as briófitas possuem estruturas clorofiladas, ok? Mas são incapazes de realizar fotossíntese. Não, as briófitas realizam fotossíntese, né? As briófitas não têm vasos condutores, de fato não tem, mas o fato de não ter vaso, não ter xilema e floema, não interfere no processo fotossintético, são coisas distintas. A letra C é correta, vamos a D de dado, né? Estamos analisando primeiro as falsas. Desde que interrompa um processo de respiração celular, plantas avasculares podem fazer a fotossíntese. Estava falando de briófita, de novo, praticamente é uma cópia da B ali.
Cara, não tem nada a ver o fato de ter ou não ter vaso com processar a fotossíntese, ok? A fotossíntese é um processo que não depende da existência de vasos condutores. E a letra E, nas plantas vasculares, a fotossíntese é interrompida durante a respiração celular. Não, os dois processos podem ocorrer simultaneamente. Durante o dia, a planta respira e faz fotossíntese, né? Então chegamos aí à letra C, né? Como correta, as pteridófitas têm células, folhas com células ricas em cloroplastos e que estariam relacionadas à ocorrência da fotossíntese. Certo? Pessoal, então é isso. Fechamos aqui a análise geral, a correção da prova, né? Vimos aí as alternativas falsas de todas as questões. Espero que vocês tenham compreendido aí, né, o porquê das falsas, o porquê das corretas. Analisar aí a prova de forma geral, você percebe que botânica, ecologia, genética são áreas muito recorrentes. Sentimos a falta de fisiologia humana, né? Então, nos últimos 2 anos, essa versão e a edição anterior, nós não tivemos aí cobrança de algumas áreas importantes, né? Essa aqui, por exemplo, não teve a fisiologia humana, ok? Então é isso, galera. Conte conosco, estamos aí no Aprenda Bem para ajudá-los da melhor forma possível. Tudo bem? Forte abraço a todos, nos vemos na próxima.